Bom dia, heróis do povo brasileiro. Bom dia, Bom guerreiro. dia. É Ele, guerreiro do povo brasileiro. não, heróis do povo brasileiro e guerreiro do povo Ah, brasileiro. tem herói do povo brasileiro e Tem as guerreiro. duas categorias. Tem um patamar acima agora. Herói do povo brasileiro são José Dirceu e Certo. Wacari Neto, segundo Rui Falcão, presidente do PT. Ah, tá aí? Só prestou homenagem ao José Dirceu, o guerreiro do povo brasileiro. Que não abriu a Ela boca. não incluiu o João Wacari Neto, o que é uma mesquinharia danada, né? Porque se ela recebeu uma barra, é que ela tinha o marido dela para se ocupar de determinados assuntos. Agora, eles perderam totalmente o acanhamento, né? Até outro dia eles ainda faziam de conta que era para esconder esse tipo de coisa. Agora, nada, não caiu a máscara, como se diz, né? É aberto. Ninguém mais consegue esconder nada em Brasília, né? Não. Tem uma certa ostentação, porque quando você fala que Claro. o Wacari Neto e o José Dirceu são heróis do povo brasileiro, realmente aí você está erguendo um pedestal para os dois, né? Sem dúvida. Agora eles estão juntos aí com tucanos, com PMDBistas, eles estão muito mais à vontade para atacar a Lava Jato. E é como saiu no antagonista, né? O PT é José Dirceu, é bom até que continue que essas pessoas se mantenham na liderança, a Gleisi Hoffmann também investigada, todo mundo ali é réu. Acho que eles não tinham ninguém limpo para colocar e fica bastante representativo mesmo do que o PT é. O próprio ataque do Lula, né? Falando que a Lava Jato é uma palhaçada, ali não tem mais nenhum tipo de vergonha, e o ataque é direto, e eu não tenho a menor dúvida de que a população ainda apoia a Lava Jato. E todas as pesquisas que a gente vê repetem sempre a mesma coisa. Os brasileiros querem limpeza política. Ninguém quer bandido no comando do país. Agora, nessa entrevista que o Temer deu a Isto É, publicada hoje, ele responde qual é a diferença entre o senhor e a Dilma Rousseff e tal. E ele diz, olha, uma diferença é que no impeachment da Dilma havia milhões na rua. E ele tem razão. Né? Ele conta justamente com que as pessoas caiam no conto do vigário, né? De que ele é a garantia da estabilidade, das reformas e tudo mais, de que o que se tem contra ele é um golpe perpetrado por petistas, né? Como o antagonista, por exemplo, né? Que é muito petista, e que as pessoas não vão para a rua, né? Com isso ele está contando, né? E até o momento ele está podendo contar, né? Porque de fato não há mobilização, há na internet, há indignação, tal, mas aquela mobilização que é necessária e todo mundo sabe, né? Para pressionar os políticos em Brasília, que é a única que funciona, que é gente na rua, até agora. Eu não sei se haverá também, mas enfim. Um dia desse eu estava discutindo com o pessoal no Twitter, né? Que é muito... é o tipo da coisa que não dá em nada, mas é bom para deixar de extravasar esses clamores aí, né? Internalizar desse pessoal. E assim, o que parece é que as pessoas estão tão anestesiadas com tudo isso, né, com tanta corrupção, com tanta coisa, que acham tolerável, né, você ter um presidente corrupto, né, envolvido com essas operações de obstrução da justiça, acham tolerável porque imaginam que o ganho, que haverá um ganho mantendo o Temer, um ganho econômico, né, um ganho de retomada, né, da economia. E a gente falou aqui já de outras vezes, né, de outra vez. O Temer não é ele que sustenta isso, né, é o próprio ministro. Então, eu tenho uma visão um pouquinho mais benevolente do povo brasileiro, do eleitorado, etc. Eu acho que quando isso aconteceu também no período de defenestração da Dilma Rousseff, a gente viu altos e baixos nas manifestações, etc. Quando a instituição ou as instituições começam a se mexer, as pessoas acham que é menos necessário sair para as ruas. Quando você teve, por exemplo, uma operação como a Patmos, em que foi preso o homem na mala do Temer, existe ou existia
A gente já está dizendo isso, o contrário disso aqui no site, mas as pessoas ainda acreditam que possa haver uma solução no TSE na semana que vem, para o caso do Temer. Não vai acontecer. Nós sabemos disso, mas a população ainda não sabe. Na semana que vem ainda tem um tribunal que vai se ocupar disso. Nós temos o Edson Fachin ali, que está tocando essas investigações. Ele pode prender o Rocha Loures. As coisas ainda estão se acumulando, as informações se acumulam. A PGR trabalha, a PF trabalha. Ainda não estamos num estado de desespero absoluto, como estávamos algum tempo atrás com a Dilma Rousseff. Todo mundo teve que ir para a rua porque não tem razão. Não parecia haver uma saída. Você tem razão, mas tem uma coisa aí que era necessário fazer, mostrar, já que e a gente sabe que as pessoas, os cidadãos apoiam a Lava Jato, era uma manifestação, eu não digo nem uma manifestação fora Temer, porque essa manifestação fora Temer, de fato, assim, as pessoas têm medo que possam misturar com petista, né? Tudo ok. Mas uma manifestação em favor da Lava Jato, de suporte, de apoio à Lava Jato, eu acho que era muito necessária, porque isso aqui não é paranoia, os próprios caras estão falando, olha, estão cortando nosso dinheiro, estão inviabilizando a operação. Tem uma ofensiva também no judiciário, né, contra a Lava Jato, nas falas dos ministros, dos tribunais superiores. Você também tem no legislativo várias iniciativas em andamento que ora travam, ora seguem adiante, mas que não mostram um bom caminho também para deter a ação da Lava Jato, da Justiça. Então, é um cenário muito complicado, né, que necessitaria, sim, acho eu, né, de uma manifestação, né? Mas é que as pessoas não vão manifestar, assim, elas não saem para se manifestar a favor de nada, né? Elas saem para se manifestar contra. Exatamente. Essa questão. E aí entra tudo isso aí que você falou, Diogo. E é muito difícil. Vai, Felipe, pode falar. Essa manifestação a favor da Lava Jato seria mais simples nesse cenário bastante confuso. Exato. E eu acho que houve um sucesso, de certo modo, da contra-informação, da reação do governo em relação à divulgação do áudio. Algumas trapalhadas ajudaram o governo a se manter ali, esse negócio da anuência do Temer, da compra do silêncio do Eduardo Cunha, aquela frase que não estava exatamente depois daquela indicação, a cortina de fumaça em torno da validade do áudio, esse negócio da perícia. Então tem essa questão da perspectiva de que o Temer pode ser cassado a qualquer momento, uma certa confiança meio que não tanto nas instituições, tem esse negócio de as pessoas não quererem se confundir com os movimentos petistas que já estão gritando fora Temer há muito tempo, e eu acho que pode ser um fator detonador uma eventual delação do Rocha Loures. Eu acho que é por isso que o governo tanto se preocupa com isso. Ele perdeu o foro privilegiado, acho que essa mudança aí também foi meio uma certa atrapalhada do governo, botar o Torquato Jardim no lugar do Osmar sem ter falado com ele, ver se ele podia ser ministro da Transparência. Ele acabou voltando lá para a Câmara dos Deputados, tirou o foro do Rocha Loures. E o que eu achei engraçado da entrevista do Temer na Isto é que perguntaram se ele se preocupa com a delação do Rocha Loures. Ele falou, não creio. É uma resposta assim meio indireta. E aí tem um momento que eu até separei aqui, que ele fica com um discurso muito parecido com o do PT, né? Que ele fala, agora nunca posso prever o que pode acontecer se eventualmente ele tiver um problema maior e se as pessoas disserem para ele, como chegaram para o outro menino, o grampeador, que é o Joesley, que ele se chama assim, olha, você terá vantagens tais e tais se você disser isso e aquilo, aí não posso garantir. Quer dizer, já é aquele discurso de que o delator, é um discurso preventivo, né? Exatamente. Se for preso, ele vai o delator foi torturado. Se ele falar alguma coisa é porque está sendo torturado pelas investigações. Então está muito parecido com o Lula, né? E entra nesse pacote todo aí que você falou, Felipe, o próprio benefício, né, que foi concedido ao Joesley e ao irmão. Exatamente, é outro elemento que ele citou. Isso também está sendo alimentado de forma intensa pelo governo para desqualificar a delação. E são todos argumentos que podem ser rebatidos e que a PGR deveria ter rebatido imediatamente, mas ficou desarmada, né? Ficou desarmada. O Janot até que foi responder, né? O Janot foi para... O Janot sozinho, não ficou sozinho. E na mídia, além de nós, só a Rede Globo, que é o grande vilão da direita e da esquerda, tomou a frente dessa
defesa do que é decente, do que é razoável, do que é a nossa expectativa para o país, etc, etc. Mas e por incrível que pareça, né, o fato de você não ter na delação objetivamente uma coisa, embora a gente considere forte, né, mas uma coisa tão objetiva, tão concreta quanto tem com o Temer, você não ter contra o Lula, isso acabou pesando contra esse inquérito, né? Porque e a própria delação, porque fica uma coisa assim, quem queria ver, né? Quem obviamente pela lógica sempre associou e vê, né? Que a JBS virou o que virou com a ajuda do Lula, no governo Lula, não foi uma coisa construída pelo Temer, né? Foi construída pelo Lula e na sequência por Dilma. Então, acabou, se o Janot, de alguma maneira, não quis dar ênfase a isso também minou a própria delação. Não que ele tenha engavetado, né? O Lula, ontem à noite, disse que o Joesley é um empresário canalha. Por quê? Porque ele entregou 150 milhões de dólares em propinas depositadas no exterior, nos Estados Unidos, na Suíça, depois transferidos para os Estados Unidos, e o Lula sabe que isso daí vai acabar nele, né? O caso Aécio e o caso Temer tinham esse aspecto emergencial, porque era uma obstrução de justiça, é o mesmo caso do Delcídio Amaral. Depois os caras foram para Nova York, isso aconteceu em diversas delações. As pessoas comparam o Marcelo Odebrecht, que está na cadeia, ao Joesley, mas o Joesley não era nem denunciado ainda. Se você pega a delação da Carioca, por exemplo, os caras não foram incriminados, não foram... eles delataram, eles tomaram a iniciativa de ir aos procuradores... mas atenção, com coisas concretas, porque o Ike também foi... Foi manipulando, né? Ele acabou na cadeia. Manipular os caras. Né? Exatamente. O Ike também saiu livre naquela primeira vez. E daí foi preso. O Funaro, Mário, fez a mesma coisa. Ele também se antecipou em determinado momento, entregou o Chaim, o esquema do Chaim, achando que também estava livrando a barra dele. Exatamente. Mas quem entregou de verdade conseguiu um acordo. Isso aí... O Joesley não era denunciado, ele não era réu. Não é que ele isso é importante. Isso é importantíssimo, porque inclusive há uma manipulação. Eu vi jornalistas qualificados retuitando informações distorcidas sobre isso, fazendo essa comparação entre a delação do Marcelo, da delação da Odebrecht como um todo, e a delação da JBS. Inclusive, assim, falando, os executivos da Odebrecht foram presos. Não foram, não. O único preso foi o Marcelo Odebrecht. O único que ficou preso com a delação foi o Marcelo Odebrecht. Os outros todos foram soltos. O Emílio ganhou a tornozeleira. Eles tentaram obstruir a Lava Jato, eles foram presos, ficaram ainda dentro da prisão tentando obstruir. O caso do Fanton, que a gente lembrou agora com a Carne Fraca, que também está envolvido naquela história do Grampo lá atrás, vem reforçar essas tentativas, né? E resistiram a colaborar durante mais de um ano. Então, é isso. São fatos diferentes, eu também concordo. Agora, eu entendo, e eu acho também, né? Eu, pessoalmente, me ofende. A população tem todo o direito de se ofender. A população tem de se ofender. Eu acho assim, alguma pena esse cara deveria cumprir. Agora, isso é uma coisa. Não significa, e eu repito aqui, não significa que isso invalide... Não invalida nada. Ou deslegitime a delação dele, se acompanhada, como é o caso, de documento, claro, né, de uma série de A gente tem que saber agora o que é campanha podre, imunda do governo e o que não é também, porque a gravação a gente ainda não sabe qual é o resultado da perícia. Se houve, por exemplo, o que se acusou desde o comecinho, de que eles manipularam o mercado de câmbio, de que eles manipularam o mercado acionário. Tudo isso está sob investigação ainda. 800 milhões de reais do Joesley foram bloqueados ontem. Exatamente. Em São Paulo, justamente por causa da manipulação
de que ele é acusado, né? Seja no mercado de câmbio, seja no mercado de ações. Foi bloqueado preventivamente e essas investigações estão em curso aí. Então, se vale para o governo essa expectativa em relação à perícia, vale também para o Joesley, né? Mas isso é relevante, a gente está discutindo tecnicalidades. O importante é que nós temos um arsenal nas mãos. Você vê sobre o Lúcio Funaro, a gente publicou ontem, o Estadão publicou e nós reproduzimos a quantidade de documentos sobre os 173 milhões de reais que eles pagaram para a turma do Michel Temer, Eduardo Cunha, Lúcio Funaro. 173 milhões de reais. Quando a gente tiver essas contas, esses extratos do Lula e da Dilma, 150 milhões de dólares, com todos os depósitos, que vão coincidir com 1% dos financiamentos do BNDES para a JBS e vão coincidir com a campanha da Dilma em 2014, a gente vai ter isso que o Cláudio estava falando, uma operação para cima deles, cadeia para eles, condenação. O Eduardo Cunha, você falou Eduardo Cunha podia, ele sim, se tornar o herói do povo brasileiro, porque se ele entregasse o esquema todo, ele terá derrubado simplesmente 2 presidentes da República. É verdade. Né? A Dilma Rousseff e o Michel Temer. Ele falou, então, a maior esperança que nós temos de uma delação política de verdade, né? Um detona o esquema do PT completamente. É óbvio que vai ser uma delação política, e vão falar que ele foi torturado para delatar. É uma delação política, ele vai falar como é que funcionava. Ele mandava entregar o dinheiro para o Lula. É isso aí. Olha, se ele começar a falar sem a língua presa, é porque ele foi torturado. Hein? Se ele começar a falar sem a língua presa, é porque ele foi torturado. Se ele continuar falando como ele fala, ele não foi torturado. Esses dois podem fazer a parte final dessa limpeza no mundo político que nós esperamos que seja feita. Senhores, acabou aqui. Acabou. Felipe, acabou. Grava um vídeo. Fala aí, Felipe. Grava um vídeo. Acabou. Acabou o tempo. Acabou o tempo. A gente fica batendo papo antes de gravar o programa e dá essa... Todo mundo fica falando que o Felipe não fala. Não fala, porque a gente fica conversando antes da gravação. Tudo que a gente tem de interessante para falar, a gente fala antes da gravação. E, aliás, se publicar... Como é que você pode ser filho de publicitário e vender dessa forma essa reunião de pauta? De fato, olha o que eu virei, né? Abração, tchau. Abraço, até mais. Tchau.